Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Muito obrigado pela sua companhia, você que me acompanha de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Você que está indo levar as crianças na escola, já, né? As crianças voltam às aulas e vai acompanhando o Evangelho de hoje ensina. Você que não passa um dia aqui sem vir aqui e meditar a palavra de Deus junto comigo. Isso para mim não me envaidece, isso só me responsabiliza e me deixa muito feliz de poder ser uma boa companhia para você, entrando aí na sua vida e levando uma boa palavra que vai fazer toda a diferença positiva no seu coração. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12. Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado, hoje nós estamos meditando esse trecho do Evangelho de São Marcos e, como vocês sabem, o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos outros 4, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho mais da Bíblia, especificamente dos evangelhos, a gente vai ver que Marcos ele era muito direto, ele era muito culto, né? Era muito capaz, tanto que nos presenteou com um dos evangelhos, mas ele era muito direto, enquanto Lucas detalha, enquanto Mateus explica, justifica, quer provar, né, lá para os judeus que Jesus é o Messias, e João ainda mais, né, que é a águia que vê longe, uma teologia muito mais profunda. Marcos ele é muito prático. E hoje fala aqui que Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam na beira do mar e começou a vir gente de todo canto, de todo lugar, de toda a redondeza. Jesus aqui estava muito famoso, muito conhecido e muito procurado. Ele pede uma barca, nós sabemos que essa barca simboliza a igreja, mas na verdade alguns estudiosos dizem que não foi somente para que o povo não o comprimisse, né? Porque as pessoas se jogavam em cima de Jesus, queriam tocar em Jesus, mas também por uma técnica de comunicação, né? Então Jesus estava dentro da barca, a barca, né, tem esse formato, com o vento que vinha do mar, ele falava da barca, né, e a sua voz era lançada para mais longe, já que naquela época não tinha, né, não tinha microfone, não tinha sistema de som. Então, Jesus de costa para o mar, de frente para o povo dentro da barca, né? Esse côncavo da barca, né, fazia com que a voz de Jesus e o vento pudesse jogar a voz de Jesus para mais longe e alcançar mais pessoas, visto que ali estava uma grande multidão. E aí Jesus, ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas. Ele salva as pessoas das suas doenças físicas e das suas doenças espirituais.
E aqui, por último, aparece um detalhe muitíssimo importante, que foi desenvolvido, né, pelo grande fundador do Instituto Nova Jerusalém, lá em Fortaleza, que era o padre Caetano Milete de Tilécio, um homem muito santo que eu tive a graça de conhecer. E o padre Caetano desenvolveu a sua tese sobre o segredo messiânico, né? Por que Jesus curava as pessoas e pedia que as pessoas não dissessem nada a ninguém? Por que ele não deixa nem mesmo que os demônios digam quem ele é? Então, meu povo, é importante que a gente compreenda, não vou ter aqui tempo e nem qualificação para poder explicar, mas o importante é a gente compreender que Jesus é o Messias esperado, que Jesus, ele faz muito mais, muitas vezes, com atitudes do que com palavras. E que Jesus, ele não estava ali buscando estabelecer um reino meramente humano, terreno. Jesus não era ali um revolucionário político. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus encarnado que veio construir o reino do Pai aqui na terra e nos apresentar esse rosto misericordioso de Deus Pai, que nos ama. E que a gente precisa começar a perceber os seus sinais. As pessoas vinham de todo lugar porque percebiam que de Jesus saía algo maravilhoso, sempre extraordinário, sempre transformador. E os encontros que nós temos com Jesus, eles são capazes de gerar exatamente isso, uma vida nova, uma vida renovada. Então, que a gente possa correr ao encontro de Jesus. Você tem uma igreja aí perto da sua casa, uma comunidade, uma capela, uma paróquia. Vá. Se você mora longe também, puder fazer um esforço, faça. Mas não deixe de buscar Jesus, até mesmo na sua casa. Deixa o celular de lado um pouco e vai rezar, vai falar com Jesus, para que a tua fé seja cada vez mais forte e você possa ser curado, libertado por aquele que é o Verbo encarnado, o Filho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.